Boa tarde, boa tarde. Bom, colocar para falar depois do TAS é uma verdadeira sacanagem, né? Porque foi todo mundo embora, mas quem ficou é porque está interessado no tema de inteligência artificial, né? A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre como a inteligência artificial, na nossa visão, impacta a sociedade e a vida de todo mundo. Fazer um merchan da nossa empresa Mega Telecom. Nós somos uma empresa de tecnologia e telecomunicações, presentes aí do centro para o sul do Brasil. Então, centro-oeste, sudeste e sul. E somos hoje uma das principais empresas de B2B puro do mercado brasileiro. O tema é como inteligência artificial vai impactar a sua vida. E foi de propósito esse tema, que é um tema bem amplo. Por outro lado, vai dar oportunidade da gente debater diversos fatores e vertentes da inteligência artificial, né? Muito se fala de inteligência artificial. Tá difícil falar aqui com esse barulho, mas não sei se vocês me escutam bem, não? Boa. Muito se fala de inteligência artificial e hoje a inteligência artificial virou uma coisa efêmera, né? Ela está em todos os lugares, mas ela não é tão tangível. Então, a ideia é buscar um pouco tangibilizar o que é a inteligência artificial e, de novo, os efeitos dela na nossa vida prática. Inteligência artificial traz a nossa obrigação de inovar, né? Através dos caminhos dela. Então, a gente fala muito da sociedade, da evolução da sociedade de 5G, mas hoje já se fala de 6G, já se fala de muito mais. É importante lembrar tudo o que aconteceu. Deixa uma para mim aí. Obrigado. É importante lembrar tudo o que aconteceu depois do 4G, né? Se a gente voltar 10 anos para trás, mal se pegava Uber na rua, não existia quase o iFood, todos esses aplicativos de mobilidade, de conveniência, o próprio home banking era muito mais restrito. E depois do 4G, tudo isso emergiu como camadas de serviços em cima de uma rede resiliente que permitia conectividade. O 5G ele vai permitir uma conectividade ainda muito maior, mais rapidez, mais velocidade, menos latência, e com isso a gente vai conseguir acessar muito conteúdo e provavelmente vai emergir um novo ecossistema. E aí a primeira provocação do papo é a seguinte: será que as empresas que foram as vencedoras do 4G vão ser as vencedoras no mundo do 5G? Né? Provavelmente algumas serão, mas outras vão emergir nesse novo contexto. Pouco se falava, por exemplo, da NVIDIA há um ano e meio atrás. Todo mundo falou, pô, por que você não comprou a ação da NVIDIA? Ninguém nem sabia o que era a NVIDIA há 2 anos. Era uma empresinha de chip, na verdade, que ninguém nem falava. Falava, tá bom, NVIDIA, Intel, tem tantas outras muito maiores. De repente virou a segunda empresa mais valiosa do mundo. A própria Apple, que é a terceira empresa, agora voltou a ser a segunda mais valiosa, ela está começando a embarcar a inteligência artificial no celular. E a Microsoft já está voltando para o PC. Ela quer tirar as pessoas do celular e voltar para o PC. Quando eu falo PC, pode ser um notebook ou um desktop. Mas ela está criando computadores com inteligência artificial embarcada. Então, essa primeira provocação, e eu com isso, o que eu tenho a ver com isso? Quando você tem esse mundo de possibilidades, redes conectando com uma velocidade cada vez maior, mais estáveis, mais resilientes, ecossistemas se formando nas camadas de soluções, computadores e celulares com AI embarcado. O que isso muda na nossa vida? O que impacta? Tudo. Eu costumo dizer que a inteligência artificial não vai tirar nosso emprego. Porém, alguém que sabe usar a inteligência artificial, com certeza vai tirar nosso emprego. Então, quando o pessoal falou, é difícil você pensar uma pessoa sendo substituída por um robô. Algumas tarefas ou funções específicas têm grande risco disso acontecer. Mas, no geral, o que vai acontecer é que a produtividade vai aumentar muito e uma pessoa que sabe usar as ferramentas do AI vai trabalhar por 3, 4 que hoje não têm acesso a essas ferramentas ou não sabem usá-las da forma adequada. Um pouco só aqui do meu perfil, eu estou com 10 anos como o principal executivo da Mega, dessa empresa que eu comentei. Sou estudante de AI também, e aí voltei para
para a cadeira de estudante, porque é muito novo e tem muita informação e não necessariamente tudo que se fala hoje vai acontecer. E participo também muito ativamente da parte de startups e empresas de inovação. As startups, as empresas de inovação, tudo que a gente vê quando olha para o lado, né, essa turma inovando, elas são a base dessa transformação que está acontecendo com o AI. Então, voltamos para a provocação. O AI vai roubar meu emprego? Quando você fala de AI, toma cuidado, porque a gente fala de uma coisa, de novo, que não é tangível, mas ela já está acontecendo e já é tangível. Quando a gente assiste um vídeo no Netflix, ele propõe um vídeo parecido, ou quando você faz uma compra na Amazon, ele te recomenda um produto similar, ou que pessoas compraram coisas similares, isso já são algoritmos trabalhando e entendendo melhor, de forma preditiva, o nosso comportamento. Isso acontece em todos os aplicativos que nós usamos. Quando a gente usa o Facebook, ali o Instagram, a gente acha que está bacana, postando foto, ele está lá mapeando onde a gente andou, quantos quilômetros, por quais comércios a gente passou. Ou seja, eles têm muitas informações sobre nossa rotina e nossa vida. Esse dado aqui da Universidade de Brasília diz que no Brasil, né, 30 milhões de empregos serão substituídos por robôs, desculpa, nível mundial, não Brasil. 30 milhões de empregos substituídos por robôs até 2026. Mas tem um dado ainda mais alarmante de uma pesquisa da McKinsey, que a gente tem que dar todo o crédito. Falando em nível mundial até 2030, ou seja, 6 anos para frente, o AI vai impactar em cerca de 800 milhões de empregos. E aí a gente vai um pouquinho olhar cada uma dessas profissões, como vão ser impactadas pelo AI. Eu espero que não tenha nenhum taquígrafo aqui, nem um torrador de café, porque essas são profissões que estão sendo mais ameaçadas hoje. Você vê que são profissões que não têm são tarefas de baixo teor intelectual, muita repetição e tarefas muito mecanizadas. Em compensação, você tem o outro lado. Quais as profissões mais resilientes à inteligência artificial? Vou puxar um pouquinho aqui. Se você prestar atenção, são profissões... Opa, estou te atrapalhando? Se a gente prestar atenção, são profissões que lidam com o ser humano, que lidam com relações interpessoais, que lidam com interação. Essas são as profissões que estão imunes à inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela não tem o poder ainda, né, e nem acredito que vai ter, de substituir um abraço, um café com o cliente, um olho no olho, sentir a confiança das pessoas. Então, para quem quer fugir desse medo de perder o emprego para um robô, procure profissões que sejam de interação, relações humanas. Então a gente faz essa provocação, deixar para o humano o que for humano, né? O que eu falo muito quando tem oportunidade, principalmente para o pessoal jovem, que pergunta: o que vai acontecer com o AI? O que vai acontecer com o meu emprego? Eu sempre falo o seguinte: invista em carreiras de relações humanas, onde você vai poder fazer a diferença. Carreiras pouco mecanizadas, carreiras onde dependam de você. Por exemplo, vendedor. Um vendedor vai lá, conversa com o cliente, toma um café, vai no escritório. Isso aí é uma relação que cria uma confiança enorme. Outro dia eu estava conversando, o nosso setor é telecomunicações, e uma pessoa me disse: eu vou trocar toda a parte de vendas por robô, chatbot, vou fazer predição. Eu falei: legal, mas como que o cliente vai ter a primeira confiança em você? Por que ele vai procurar a tua empresa? Ele precisa te conhecer. Qual que é seu ponto de contato? É um chatbot? Se você já é cliente de uma grande empresa e tem confiança com essa marca, você colocar um chatbot no atendimento é uma coisa. Mas na primeira interação, que é a venda, que é aquele momento que você encanta o seu cliente, convence ele sobre a sua empresa, as suas soluções, eu não acredito, sinceramente, que isso vai ser substituído pela inteligência artificial. Habilidades emocionais, empatia e criatividade serão cada vez mais exclusivamente feitos por humano. E olha que paradoxo. No mundo que a gente vive hoje, o humano está virando cada vez mais pasteurizado, né? Às vezes a pessoa está do seu lado, você fala com ela por mensagem. A gente está perdendo essa interação. Então, de certa forma, o AI vai fazer o ser humano resgatar
um pouco desse amor, dessa compaixão, dessa empatia, que hoje está em falta, né? Claramente. A inovação é algo que deve ter valor real, né? O que a gente mais vê no ecossistema de startup, inclusive as de inteligência artificial, são empresas criadas para resolver não problemas, né? Então, não adianta criar uma empresa que inventou um descascador de banana. Qualquer um sabe descascar uma banana. Então, você tem que ter realmente um problema para ser atacado, para ser atingido, para ser resolvido. E isso tem a ver com a inovação. Então, trazer a diferença, fazer a diferença para vidas humanas. A inovação vai estar cada vez mais ligada às relações pessoais, às relações humanas. Do contrário, vão ser apenas mais uma invenção. E essa que é a grande síntese de toda a inteligência artificial, né? A gente vai ficar mais produtivo, a gente vai ficar mais capaz, mais ferramentas, porém, quem tiver esses skills de relações humanas, interação, empatia, criatividade, vai ser o profissional do futuro, sabendo usar a inteligência artificial, obviamente, para a parte de produtividade, para a parte mecanizada, para a parte robotizada. Por onde passa a revolução da inteligência artificial, né? Então, isso aqui, obviamente, é um contexto geral. A gente fala muito de Big Data, ou seja, as empresas detêm e coletam cada vez mais informações sobre a gente, né? O aprendizado de máquina. Hoje a inteligência artificial que muito se fala é a generativa, ou seja, ela foi baseada os humanos escreveram os códigos que serviram para a inteligência artificial, a partir daí, começar a aprender. No futuro, a inteligência artificial, como disse há pouco aqui o Taz e a turma que estava falando, ela vai aprender com a outra inteligência artificial. Ela vai perder os vieses, porque o ser humano tem viés. Então, se você fala para um brasileiro falar de inteligência artificial e escrever um código para perguntar num chat GPT da vida o que é a felicidade, provavelmente ele vai dizer, é uma tarde de sol, comendo um churrasco, tomando uma caipirinha. E um cara que mora na Islândia não aplica isso para ele, simplesmente porque tem o viés de quem escreveu o código. Então, a máquina ela vai começar nas fases avançadas a aprender com a própria máquina. E aí que está o grande perigo da inteligência artificial, porque o ser humano não vai deter mais nenhum controle sobre ela. E provavelmente ela vai aprender, provavelmente não, certamente de uma forma muito mais rápida e muito mais eficaz do que um ser humano ou um grupo de seres humanos, porque o processamento cada vez mais aumenta, né? Para passar a inteligência artificial, são necessárias fibra ótica, né? Porque hoje é o meio de comunicação da informação mais resiliente, que permite maior escalabilidade, mais do que satélite, mais do que cobre, mais do que qualquer outra. Segurança e privacidade é um tema muito importante. A inteligência artificial ela vai expor ainda mais as nossas informações, vai expor nosso rosto, vai expor nossa voz, vai expor tudo. Então, como que a gente vive num mundo desse? Né? Pensando em deepfake, pensando em tudo que pode acontecer. Por exemplo, tem se falado muito nas campanhas eleitorais. Agora existe uma campanha em andamento para a presidência nos Estados Unidos. E eles estão usando deepfake para atingir um candidato A, um candidato B. E é um vídeo que você olha e você jura que é a pessoa falando, é a voz dela, é a boca dela, o rosto dela, mas foi feito a partir de uma programação, quer dizer, não foi a pessoa que falou aquilo. Então, isso aí apavora, porque pode ser usado para qualquer finalidade. Ou seja, a gente não vai acreditar em mais nada. A gente só vai acreditar vendo a pessoa pessoalmente, né? Assim, olho a olho. A gente está falando muito de redes neurais, de unidades de processamento gráfico, de data centers, tá? Mas a verdade é que a inteligência artificial ela muda demais o ecossistema, todo o ecossistema, de telecomunicação, de tudo isso. Hoje o Brasil já é um país conectado por fibra, tá? Para saber, tem mais penetração de fibra ótica no Brasil que nos Estados Unidos, porque lá eles têm cabo. Então aqui a gente tem 94% das cidades já tem fibra ótica, já é uma barreira que foi passada. Aí a gente fala um pouco disso aqui. Sociedade, ela vai ter que fazer mudanças para a gente se inserir em toda essa revolução, né? São várias mudanças, são mudanças regulatórias. Por exemplo, imagina se o AI começa a ficar muito popular
e simplesmente da noite para o dia, vários empregos vão sumir do mapa. Cobrador de ônibus, digitador para lançar contas a pagar, cobrador, call center, todas essas profissões elas correm sério risco de acabarem. Então, é necessário que a sociedade entenda isso, os órgãos reguladores, os governos, enfim, os empresários e até nós na ponta, como cidadãos. A gente precisa entender isso, que vai ter que passar por uma zona aqui de acomodação, uma zona de mudança, para poder abarcar toda essa tecnologia que está acontecendo no momento. Então, a gente fala um pouco de transformações aqui, de provocações, né? Mas a sociedade digital, ela demanda menos impostos, né? Ser menos onerada, ela demanda uma melhoria na experiência de tecnologia, inteligência na ponta. Quando eu falo na ponta, são nas pessoas, nos sistemas, nos processos, nas redes. A mentalidade da nova economia, menos produto, mais soluções. Mais capilaridade de tecnologia para cidades, cidades inteligentes, cidadãos inteligentes, todos os serviços de governo deveriam ser inteligentes. Não tem sentido, em pleno 2024, com inteligência artificial, a gente passar 3, 4 horas na fila do poupa-tempo para tirar um documento para você provar que você é você. Ou você ter que pagar para o cartório não sei quantos reais para falar, olha, essa assinatura é minha mesmo. Isso não tem sentido. Com blockchain, com tudo que está acontecendo. E tudo isso caminha para o estado da arte e da tecnologia. A gente só vai viver no estado da arte quando puder acessar a tecnologia e viver a tecnologia de uma forma mais ampla. Bolhas da inteligência artificial. Hoje está todo mundo falando de inteligência artificial como que vai mudar. Se você pega 10 artigos de tecnologia hoje, os 10 vão falar de inteligência artificial, né? NVIDIA, data centers, etc. Tem um monte de temas satelitais na inteligência artificial. Muita coisa disso não vai acontecer. E é importante que a gente entenda que hoje tem empresas e pessoas apostando muito na inteligência artificial e pode ser que isso simplesmente aconteça parcialmente, que é o que mais provável. O mundo não vai virar o mundo dos Jetsons, assim, da noite para o dia. É uma transição, vai levar tempo, vai precisar de muito mais energia. Não sei se vocês sabem, mas uma pesquisa no chat GPT, ela consome 10 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google. O processamento que isso demanda em termos de máquinas, data center, estrutura, é bizarro. E é por isso que o Brasil hoje é a bola da vez em termos de estrutura, porque a nossa energia é uma energia limpa. A gente tem abundância de energia. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem superávit de energia. E mais de quase 85% da energia é energia limpa. É hidrelétrica, é solar, é eólica. Então, isso faz com que o Brasil seja um país muito atrativo, frente Estados Unidos, Europa, onde geram energia muitas vezes através de queima de carvão e combustíveis fósseis, para ter esses data centers do futuro, que são os data centers da inteligência artificial. As empresas Big Techs, né, Google, Facebook, Amazon, já investiram mais de 100 bilhões de dólares em data centers. Tá? Então, esse número ele é muito expressivo, porque na esteira disso vem uma série de outros investimentos, as empresas de hardware, as empresas de fibra ótica como a nossa, as empresas de energia, estão todos investindo muito focados em inteligência artificial. Então, estão todos imaginando que essa inteligência artificial ela vai demandar esses recursos muito rapidamente e que eles terão que investir novamente e que vão ter um retorno nesse investimento. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem que ter, porque pode ser que leve numa tecnologia que está sendo testada, leve a um excesso de otimismo e depois essa conta vai chegar e pode ser que a tecnologia seja abandonada. Não vamos esquecer que há cerca de 2 anos, o Facebook mudou de nome para Meta, por causa do metaverso. Todo mundo falava de metaverso e olha aqui, a gente está numa feira de tecnologia, eu não estou vendo ninguém com óculos andando, vivendo no mundo paralelo. Então tem muita coisa que a gente precisa entender, separar o ruído do sinal. O sinal é claro, a inteligência artificial ela chegou para ficar, mas como ela vai acontecer, esse é o grande ponto de reflexão no momento. Eu não acredito que vai acontecer da noite para o dia, como todo mundo está dizendo, e que vai demandar todo esse investimento, tudo isso. Ela vai acontecer de uma forma
que é ainda mais perigosa. Ela vai acontecer devagar, em camadas. E a hora que a gente prestar atenção, a gente já está falando com o nosso celular. Pede uma pizza no iFood, em tal pizzaria, e o celular, através de AI, vai fazer toda essa inteligência e a pizza chega na sua casa. Tá? Então, ela vai acontecer em camadas, na minha opinião. Aqui, isso é o que eu já falei, consome 10 vezes mais energia. E também já tem um spoiler disso, para dizendo que o Brasil é o país que tem energia abundante, tem terreno, tem fibra ótica em 94% das cidades. Então, é um país ideal para se investir em data centers para inteligência artificial. E eu com isso. Esse aqui foi a aprontada do meu cara de marketing, que é meu apelido, Kaká. Mas, e eu com isso? E agora? O que eu faço com tanta informação colocada aí? Então, a AI vai trazer para nós, seres humanos, oportunidade de se adaptar, de se reinventar. Já subiu a placa de 10 minutos, prometo. E para criar o nosso próprio futuro, falando em inovação. Tá? A gente tem que pensar um pouco. Eu vou abrir agora para pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas a gente tem que pensar um pouco como que a gente vai lidar em todo esse contexto. São muitas informações, a gente está sendo bombardeado todo dia, muito ruído, né? O que é importante é a gente tentar se ater aos sinais, né? A inteligência artificial, de novo, ela vai nos tornar muito capazes de aumentar a produtividade, de fechar vários gaps que a gente ainda tem como ser humano. Porém, de novo, não é inteligência artificial contra o humano, e sim o humano que sabe usar a inteligência artificial contra o humano que não sabe usar a inteligência artificial. Então, aprendam a usar a inteligência artificial, porque não é uma coisa que é opcional mais. As crianças já têm isso embarcado. A gente que está... Eu tenho 40 e poucos anos, eu tenho um pé no digital, um pé no analógico. Mais ou menos metade da minha vida foi analógica, metade digital. A turma de 20 anos já foi toda a vida dela no digital. A turma de 60 foi 2/3 no analógico. A criançada vai vir com AI embarcado. Então, a gente precisa se manter, primeiramente, entender o que é sinal, o que é ruído, e depois buscar aperfeiçoar nossa rotina, nossa carreira, nossas ferramentas para a gente usar melhor a inteligência artificial e poder surfar essa onda, né, da melhor forma. E não ficar naquela estatística dos empregos que vão ser trocados por robô. Né? Eu não espero e não gostaria que nenhum de nós passasse por isso, por ter um emprego trocado por um robô. Mas a gente precisa entender a demanda, a urgência que é se atualizar e saber mexer nas ferramentas de AI. Então, era isso que eu tinha para falar e agora abro para pergunta aí. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não tenham vergonha. Boa tarde. Meu nome é Lucas. Mais perto. A minha dúvida seria mais em relação a direitos de conteúdo, né? Recentemente não, já faz um tempo que eu uso ChatGPT, Midjourney para geração de imagens, ou a IA do Bing, e sempre me surgiu essa dúvida de direito de imagem, né? Direito de conteúdo com o ChatGPT. Qual que é a minha garantia que, por exemplo, se eu usar uma imagem do Midjourney, uma imagem do Bing, ou um código que o ChatGPT me deu, que eu não vou tomar, por exemplo, um processo ou alguma coisa de copyright dessas IAs generativas? Não, excelente pergunta. Lucas. Lucas, sua pergunta foi excelente. Eu não sou, de verdade, a melhor pessoa para falar, porque teria que chamar um advogado. Inclusive, tem minha esposa advogada aqui que está ouvindo a palestra. Ela pode ajudar, mas eu realmente não sei a implicação na prática, porque é muito complexo. Vai ter que ser regulado, né? Pior, tá? É a pessoa usar a sua imagem para um conteúdo que não é seu, que é o deepfake. Isso é pior ainda. Porque uma coisa é você falar, ok, usou minha imagem, usou minha foto, mas e a pessoa pegar uma foto sua e atribuir um conteúdo, uma fala com a sua voz? Então, como eu te falei, a sociedade tem que se adaptar, é um momento de aprendizado,
não só das máquinas, né, no AI, mas é um momento da sociedade também fazer esse aprendizado. Como que a gente vai conviver com isso? É uma nova relação de dinâmica, né, entre as partes aí. Mas é excelente pergunta. Eu vou procurar entender ao longo do tempo como que isso vai se desenvolver, mas eu não tenho a resposta, me desculpa. Procura no chat GPT. Bom, meu nome é Igor. Eu queria fazer mais uma contribuição do que uma dúvida. Foi apresentado para a gente no Google I/O lá em Belém, do Pará, algumas coisas como alucinação do chat GPT. Então, assim, a gente não pode usar o chat GPT ou o Gemini de forma assim, simplesmente para obter o conhecimento. Por exemplo, foi mostrado para a gente um exemplo em que uma moça foi para o Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, e pediu para o Gemini gerar um roteiro de restaurantes veganos que ela não pode perder lá. E simplesmente o Gemini gerou todos os restaurantes aleatoriamente que não existem, em endereços que não existem, que são alucinações. Ou seja, eu acho que a gente não pode usar o chat GPT, o Gemini, qualquer inteligência artificial, sem ter o senso crítico daquilo, sabe? Sem identificar que aquilo ali pode ser verdade ou não. E, tipo assim, ele vai trazer o conhecimento para a gente, mas a gente ainda assim tem que pesquisar, sabe? Olha, excelente, Igor. Excelente. Não foi uma pergunta, né? Foi mais mais excelente comentário. Não pode ser usado, nenhuma ferramenta de AI ainda não pode ser usada de forma indiscriminada. A gente não pode achar que a verdade está lá. A AI que hoje a gente conhece, que é a generativa, ela é baseada no conhecimento humano. E o conhecimento humano, de novo, tem viés. Né? O que se chama de alucinação provavelmente foi uma programação de alguém o programador que estava alucinado e criou essa rotina. Mas o grande ponto é que a AI hoje ela vai traduzir, ela basicamente ela está automatizando, fazendo um RPA, ela está automatizando o conhecimento humano que foi colocado lá. Essa é a AI generativa. Existem outras AIs também. É até bom vocês darem uma olhada. Tem um projeto do Google, que agora me fugiu o nome, mas eles criaram uma AI que não era baseada em informação humana. Era uma AI que autoaprendia. Tinha um jogo oriental de preto e branco ali, que você põe as peças, e ele sozinho ele aprendeu a jogar, e na sequência de jogos ele foi ficando cada vez melhor, e ele virou imbatível em poucas horas, ou seja, ele realmente aprendeu sozinho. Nenhum humano foi lá e falou, essa sequência tem que ser dessa forma ou daquela. Diferente dos supercomputadores jogando xadrez, que o humano põe lá todas as sequências possíveis e ele calcula baseado na melhor saída. Esse não, ele aprendeu sozinho. Então, esse é o medo que a gente tem que pensar. Quando você vê que tem empresas igual a Boston Dynamics, igual a própria Tesla, fazendo robôs, e o AI aprendendo sozinho, parece um filme de ficção científica. Porque o robô vai tomar uma decisão, ok, eu sou melhor que o humano, eu vou exterminar os humanos. E aí, vira Exterminador do Futuro? Vai virar um negócio maluco. E vai existir meios para isso. Então, tem que regular através de... hoje tem códigos de ética, tem regulações de governo, tem uma série de camadas ali que estão tentando frear isso. Mas o fato é, por si só, pela natureza da tecnologia, isso é imparável. O ser humano vai ter que criar as travas ali, senão, realmente, o conteúdo vai ficar da forma que ele quiser e pior, ele vai começar a aprender. E se ele aprender que você ficou irritado e ele quer te irritar, ele vai te dar conteúdo aleatório de novo e você vai ficar mais bravo ainda e assim vai. E aí? Quem que vai botar a trava nisso? Mas excelente comentário. Obrigado. Pode escolher aqui. Faz. Você escolhe. Moisés aqui. Você comentou sobre alguns empregos, né, que tem a chance muito grande de ir acabando. Como é que você entende que é o papel das empresas em ajudar também essas pessoas? Porque, principalmente no Brasil, tem muitas pessoas que se enquadram naqueles empregos. Qual é o papel da empresa em ajudar também essas pessoas a conseguirem transicionar nesse momento em que algum desses empregos podem acabar diminuindo a demanda, né? Você acha que as empresas têm um papel nesse sentido, uma vez que, por padrão, normalmente a empresa vai ter o objetivo do lucro, né? E nem sempre vai ser vantajoso para ela. E como você entende o papel da empresa nesse processo? Deve ser um papel apenas das pessoas e do governo, ou essas empresas também precisam se preocupar com essa transição de alguns empregos que podem se perder com o caminho? Boa pergunta, Moisés. Moisés, qual a pessoa mais medrosa que você conhece? Quem?
Medrosa, assim, de pessoas Medrosa, próximas. que tem medo de tudo. Quem é? A minha mãe tem um pouco disso. Ela A tua mãe? É, Tua exatamente. mãe. Então, sabe que a coisa mais medrosa que tua mãe, 1000 vezes mais medrosa, é o dinheiro. O dinheiro não aceita correr risco. O empresário, a empresa, não vão fazer pouco, vão fazer pouco. Porque é o que você falou, ele não tem incentivo. O incentivo dele é economizar, produtividade. E AI é produtividade na veia. O AI vai aumentar 50% a produtividade, 100% a produtividade das pessoas. Ou seja, metade das pessoas vão fazer o mesmo trabalho que elas fazem hoje, daqui a alguns anos. Então a empresa não vai fazer nada, que tem que fazer o governo. O governo tem que olhar para isso. Tem que trazer formas subsidiadas de conhecimento, de treinamento e etc. para essas pessoas poderem, inclusive, se inserir digitalmente através de projetos de inclusão digital, na escola, nas casas. Mas o governo tem que olhar para isso. Se a gente, como sociedade, colocar esse peso nas empresas, a gente vai se frustrar. A empresa não vai fazer isso. O dinheiro é mais medroso que sua mãe. Gente, obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, viu? Obrigado, Campus Party, pela oportunidade. Vamos lá.